ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de favelização e a superioridade europeia. Bom, professor, como a chamada superioridade europeia, exposta pela visão do darwinismo social, determinou a hierarquia do poder no Brasil no século XIX? Bom, vamos começar por todo o processo de colonização, né? O processo de colonização se deu primeiro com poucos portugueses, né, que vieram autonomamente, né, saíram de Portugal e vieram para o Brasil para iniciar o processo de colonização de uma forma, digamos, independente, né, então autônoma, e que eles tinham poderes, digamos, estabelecidos a partir da sua própria vontade, né? A distância do poder instituído, né, em Portugal fazia com que eles pudessem, então, digamos, reinar aqui em solo brasileiro. Então já começa por aí. E a relação, então, com os indígenas, primeiro, né, nesse conflito com os indígenas, e depois a introdução do negro, então, como mão de obra. No Brasil, esse processo, digamos, do trabalho escravo negro, né, pelo menos por 3 séculos, gerou uma disparidade cultural e uma degradação da cultura negra muito grande, né? É importante a gente levar isso em consideração. A civilização negra na África tinha conhecimentos às vezes muito maiores do que o da própria civilização ocidental. A questão é que a sua condição de subjugado como escravo faz com que aconteça ou haja uma degradação da sua própria cultura. A partir daí a gente já consegue entender um pouco de como o branco se coloca numa relação, digamos, de superioridade. Primeiro material e depois, digamos, intelectual, cultural, de formação, enfim. É importante a gente levar em consideração também depois o processo de abolição. E aí acho que toca no ponto também da segunda pergunta de vocês, né? Sim, o legado cultural português influenciou no processo de favelização do Brasil? Se sim, como? Então, justamente, aí a gente tem essa relação, primeiro com a abolição, né? Pensar que a abolição ela foi simplesmente assinada, né? Sem que os proprietários desses escravos tivessem que dar nenhum tipo de reparação para esses ex-escravos, sem que o Estado ou que a igreja ou qualquer entidade, digamos, né, órgão público, enfim, desse alguma reparação ou algum tipo de formação ou condição para que esse ex-escravo entrasse num regime, então, de trabalho livre e de competição dentro dessa sociedade do trabalho livre, né? Então o escravo ele já entra nessa nova sociedade pauperizado, e pauperizado ele não consegue também se prover para que ele possa morar num lugar, até mesmo num cortiço, pagar um aluguel que fosse num cortiço, enfim. Então aí a gente tem o início do processo de favelização dos centros urbanos. Esse escravo sai da lavoura, ele busca um centro urbano para conseguir um trabalho, digamos, que já era considerado trabalho livre, enfim. Ele tem um déficit de formação e um problema cultural, que é aquele de olhar o negro não como trabalhador livre, mas como ex-escravo. Então ele não tem essa igualdade de condições para competir no mercado. É aí que dá início o processo de favelização no Brasil. Se tem a ver com o legado português, tem um pouco a ver com isso. Pensar que os senhores proviam o escravo, claro, como se ele fosse um animal de tração, né? Que ele precisava então de alimento, casa e de repente tratamento médico, né? Como um cavalo precisaria de um veterinário, enfim. Isso gerava uma relação, digamos, pessoal, né? Entre senhor e escravo. Nesse momento em que há esse corte, essa cisão com a abolição, o escravo ele é senhor de si mesmo. Ele é que tem que então se prover disso. Então eu acho que tem a ver também com isso, né? Tem a ver com
com esse legado, digamos, personalista, enfim, mas principalmente com a forma de que não existia uma estrutura pública para prover essas coisas também, e nem um interesse público, né, de prover essas coisas, justamente porque a gente foi um país de patriarcas, né? E como se caracteriza a estrutura do poder nas comunidades atuais? Imagina que aonde o Estado não exerce presença, a presença, digamos, né, enquanto um poder público que te dá as condições mínimas, então, de sobrevivência, mesmo de legalidade e institucionalidade, né, das relações, essas relações elas vão ser criadas de forma autônoma, né? Então, dentro das comunidades, hoje em dia, pensar dentro das favelas, né, enfim, esse poder ele se dá, se a gente for lembrar um pouquinho de Hobbes também, né, na guerra de todos contra todos, através daquele que tem a maior força, né? Pensar que o tráfico ocupa esse espaço hoje em dia, justamente porque é o que tem melhor poder de organização e, enfim, maior poder de coerção dentro desse espaço. Aí a gente já retoma também um pouquinho dos positivistas, fala da coerção que existe dentro desse espaço.